Olá, hoje quarta-feira, 4 de maio, vamos aos destaques desta edição. A situação crítica dos dependentes de crack é assunto aqui na Assembleia Legislativa. Pauta extensa na reunião da Comissão de Educação e Cultura, a partir de agora no Jornal da Assembleia. O plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo é invadido por estudantes secundaristas. Durante a ocupação, o presidente Fernando Capês recebeu os estudantes para ouvir demandas. Cerca de 100 jovens invadiram o plenário Juscelino Kubitschek nesta terça-feira, por volta das 5 da tarde, interrompendo a discussão da ordem do dia. Gritando palavras de ordem como ocupar e resistir, esticaram faixas pedindo a instalação de uma CPI relacionada à licitação de merenda no estado. Os estudantes fizeram barricadas com as cadeiras existentes no local e subiram à mesa da presidência, danificando o computador que controla o sistema eletrônico de votação. Após a invasão, parlamentares e o presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, se reuniram com líderes do movimento para chegarem a um acordo de desocupação do plenário. O presidente lamentou episódios de violência na invasão ao plenário, mas afirmou que não permitirá a entrada de tropa de choque para a retirada dos jovens, mas que vai determinar à Procuradoria da Assembleia que tome medidas judiciais a fim de promover a reintegração de posse para garantir o trabalho dos parlamentares nos próximos dias. O motivo da invasão é, segundo os estudantes, pedir a instalação da CPI aqui da Assembleia e fazer reclamações quanto à área da educação nas escolas. O primeiro motivo coincide com o meu objetivo. Eu fui o primeiro a assinar a CPI, quero que a CPI seja instalada, é uma oportunidade de produzir as provas e nós estamos negociando também com os deputados para que, paralelamente, a Comissão de Educação convoque as pessoas que têm que vir aqui prestar depoimentos e esclarecimentos. É lento o processo, na política você faz parte da negociação, a conversa, e nós tínhamos conseguido hoje, por isso que eu achei estranha a invasão, nós tínhamos já conseguido hoje que a Comissão de Educação convocasse 4 servidores para que viessem prestar esclarecimentos. E a Comissão de Educação vai continuar fazendo isso. Houve esta invasão, teve danos, um policial foi ferido, foi machucado, nós depois vamos apurar isso. E o objetivo nosso é que a casa volte a funcionar, que haja desocupação para que os projetos sejam votados. Estamos votando um financiamento importante para o Estado, para abastecer a região de Campinas com obras de natureza hídrica e também para que nós possamos instalar a CPI, eventualmente, e até a Comissão de Educação comece a ouvir as testemunhas. Então, basicamente é isso. Semana do microempreendedor individual do Sebrae. Bom, o Sebrae montou tendas e disponibilizou algumas unidades móveis pela capital, na região metropolitana também e também no interior. Bom, o objetivo é de capacitar e orientar o futuro do novo microempreendedor. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que se encontra neste momento lá no Sebrae e tem mais informações aqui pra gente sobre essa ação. Olá. Boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Largo São Bento, dentro dessa tenda grande do Sebrae, para falar sobre o MEI, o microempreendedor individual. E esta é a semana desse microempreendedor. Se ele quiser, por exemplo, acertar as dívidas com o fisco ou crescer, a hora é essa. Mas para falar melhor sobre isso, a gente vai falar com o Paulo Marcelo, que é gerente aqui do Sebrae. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Quem vier aqui nessa tenda vai encontrar o quê? Olá, quem vier aqui na tenda vai encontrar todos os serviços que ele precisa para montar a sua empresa, ser um microempreendedor individual e também melhorar a gestão dessa empresa que já está em andamento e ter orientações que ele precisa nesse sentido. A gente tem alguns dados aqui que 59% dos microempreendedores no país estão inadimplentes. Esse é um número que tende a crescer. Como fazer para diminuir? Esse é um número que alerta a gente está tentando fazer uma campanha muito grande para divulgar a necessidade de fazer os acertos da contribuição do MEI, que é um valor pequeno, de R$50 por mês, mas que a pessoa não pode deixar acumular porque pode virar uma bola de neve, ele tem que estar certinho para conseguir deixar a empresa redonda. O que eles conseguem acertar vindo aqui? Por exemplo, conseguem acertar dívidas com a empresa? Se a inadimplência consegue? Ele consegue vir aqui consultar como é que está a inadimplência, dependendo do caso, emitir os boletos que ele precisa para fazer o pagamento já com a correção necessária e acertar o processo da empresa.
A única coisa que ele não consegue fazer ainda é, se virou o ano fiscal e ele não fez a declaração anual também de imposto que a empresa tem que fazer, que o prazo agora acaba em maio, aí ele tem que fazer um processo que é um pouquinho mais complexo, procurar a Receita Federal, que é fácil também, mas tem que ir até lá para ter as informações para ver como é que ele regulariza a situação da empresa. Obrigada pelas suas informações, Paulo. A gente vai dar uma passeada com a câmera aqui rapidamente, só para lembrar, as pessoas que chegarem aqui é totalmente gratuito, tá? Passa ali naquele stand, ali faz uma triagem, logo depois recebe uma senha e espera aqui do lado direito, aqui na cadeirinha direitinho, e aí dependendo do problema, ele pode ir desde as mesas do SPC, ou mesa da Caixa Econômica, ou até do Banco do Brasil. Aqui tem até uma empresa de marcas e patentes, para você saber e, enfim, conseguir melhorar, regularizar a sua empresa. Só para você ter uma ideia, Sérgio, existem 1,5 milhão de pessoas com microempresa no estado de São Paulo. Só de 2014 para 2015, esse número de MEIs, de microempreendedores individuais, cresceu 32,7%. Sim, isso tem a ver com a alta do desemprego. As pessoas estão pegando fundo de garantia e usando para abrir uma microempresa. Falando aqui nos bastidores com o Paulo, ele ainda disse, para tomar cuidado com a empresa, com a microempresa que você vai abrir. Por exemplo, está tendo uma saturação no mercado de empresas de produtos de beleza, manicure, pedicure, cabeleireiro ou até mesmo de produtos para serem vendidos. Mas o que sempre falta, o que sempre vai ter sucesso é empresa de alimentação. Até porque deixar de comer ninguém deixa, né? Essa semana aqui do MEI vai até sábado, começou no dia 2. Quem quiser aqui no Largo São Bento, no centro da cidade, a estação do metrô é aqui do ladinho, São Bento, e vai de 8h30 da manhã até 5 da tarde. E sábado termina às 3 da tarde. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Silvia. É muito boa, né, a iniciativa do Sebrae para ajudar as pessoas que têm empresa e muitas vezes não sabem como resolver os problemas dela. Bom, numa reunião ordinária no plenário Tiradentes, a Comissão de Transportes e Comunicações analisa 13 itens da pauta e aprova projetos de lei e requerimentos. 2 projetos de lei conclusivos, aqueles que não têm a necessidade de votação em plenário e que dão nomes a pontes, trevos e viadutos, foram aprovados durante a reunião. E mais 3 requerimentos, 2 de autoria do deputado Ricardo Madalena, do PR, e 1 do deputado Orlando Morando, do PSDB. A comissão é o primeiro passo para um projeto de lei virar lei. Quando os deputados fazem um projeto para a elaboração de uma lei, ela passa primeiro nas comissões, antes de ser encaminhada para votação em plenário. O projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Madalena, que isenta o trabalhador desempregado da tarifa do transporte coletivo estadual, ainda não foi aprovado pela comissão. Teve o pedido de vista feito para ser melhor analisado pelos parlamentares. Nós pensando hoje como que está a economia do país, o que nós estamos passando, com quase 11 milhões de desempregados no nosso Brasil, nós fizemos esse projeto de lei justamente para essas pessoas que têm necessidade de procurar um novo emprego e precisa do transporte público. Desde que ele esteja desempregado e prove isso, ele tem o transporte gratuito para procurar o seu emprego. O presidente da comissão, o deputado Orlando Morando, falou do projeto de lei aprovado sobre a obrigatoriedade da sinalização luminosa nas caçambas coletoras de entulhos. Essas caçambas que o proprietário de um imóvel, ao fazer uma reforma, uma construção, coloca numa via pública. Muitas delas não têm uma sinalização adequada, o que pode levar um risco de uma colisão de um veículo, de uma moto, de um caminhão, por falta de sinalização. Esta obrigação aprovada através deste projeto de lei, estas caçambas terão que ter uma sinalização refletiva, coisa que já é obrigatória inclusive em caminhões, em carretas. Então nós também estamos trazendo esta obrigatoriedade a fim de assegurar, dar mais tranquilidade aos motoristas que circulam pelas nossas vias, projeto que considero bastante relevante. Muito bem, vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, São Paulo com tempo com sol, hein? Entre nuvens, a máxima chega a 26 graus. Campinas, tempo bom, também faz sol. A máxima deve bater aí os 26 graus. São José dos Campos, a quinta-feira, terá tempo com sol entre nuvens. A máxima chega a 27 graus. Em Sorocaba, tempo com sol entre nuvens. A temperatura alcança também os 27 graus. Ribeirão Preto, quinta-feira com tempo bom, faz sol. Os termômetros deverão marcar até 28 graus. A situação crítica dos dependentes de crack é assunto aqui na Assembleia Legislativa. Você vai ver esse e outros assuntos já já.
situação crítica dos dependentes de crack é assunto aqui na Assembleia Legislativa. Bom, uma comissão parlamentar de inquérito foi instalada. Os deputados exigem uma ação governamental para resolver o problema. A Cracolândia já foi alvo de inúmeras tentativas de ações de controle do tráfico de drogas e redução de viciados. Não deu certo. Estas são imagens que assustam. Os números também. Numa ação policial, ano passado, foram apreendidos 103 quilos de crack. Todos tinham o endereço certo para entrega. Centro de São Paulo. Local, Cracolândia. Quantidade grande e suficiente para produzir 300 mil pedras da droga e vender até 3 mil por dia na região. Eu passei praticamente 2 anos dentro da Cracolândia. Todas as madrugadas patrulhando ali, sei bem o que é aquilo. E sei que o principal fator da criação de uma e hoje várias Cracolândias é falta de uma política forte de ação governamental. Eu não consigo ver o indivíduo viciado em crack tomando uma atitude, esperando. Não, ele tem que tomar. Eu acho que, eu entendo, achismo muito. Eu entendo que o Estado tem que agir forte nessa internação compulsória, retirando essas pessoas da rua que estão em estado de miséria total. E só assim, futuramente, dá a oportunidade dessa pessoa poder opinar se ela quer continuar ou não. A Assembleia Legislativa de São Paulo acaba de instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito Epidemia do Crack. A mesa será composta pelo presidente, o deputado Adilson Rossi, do PSB. O vice será o deputado Coronel Telhada, do PSDB. E a relatoria ficou com o deputado Wellington Moura, do PRB. Já foram criados alguns projetos, até a nível de governo municipal, estadual, federal, tentando resolver esse problema. Mas muitos desses projetos são inócuos, não chegam absolutamente a lugar algum. Nós propusemos a criação dessa CPI para entendermos melhor, primeiro, a razão que tem gerado essa epidemia, né? Qual é a razão, qual é a causa dessa epidemia. E tentarmos trabalhar nos efeitos dela. Eu acho que a comissão pode prestar um grande benefício para a sociedade. Nós vamos trazer aqui pessoas especialistas nessa área, psicólogos, médicos, pessoas que cuidam da área da segurança, que é um outro problema também, como tratar com essas pessoas, com esses dependentes. Eu estou muito confiante, eu acho que vai ser uma boa CPI e nós vamos ter um resultado muito satisfatório. Pauta extensa na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Confira agora na reportagem da Priscila Silvério. Dos 40 itens da pauta, 19 foram aprovados. Uma moção rejeitada, 13 itens receberam pedido de vistas e 6 ficaram para votação na próxima reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Tínhamos uma pauta extensa e itens importantes precisavam ser votados a tempo. Itens como convite para presença de algumas pessoas que precisam esclarecer aqui a nossa comissão, algumas informações importantes, e outros itens aí dos deputados que também foram votados, né? Inclusive um desses itens é da minha própria autoria. Então, a gente fica satisfeito. Pena que no final da sessão de hoje nós tivemos o quórum derrubado, então ficamos só com 2 itens para a próxima sessão, porém nós votamos a grande maioria e a gente fica satisfeito então com a reunião que pudemos efetivamente fazer hoje. A pedido do presidente da comissão, o deputado Carlos Bezerra, do PSDB, e com acordo dos demais deputados, um item foi adicionado à pauta do dia. Na próxima terça-feira, a comissão retorna às atividades com depoimentos. Sem dúvida nenhuma, muitos itens na pauta, vários projetos, várias moções, apreciação de uma série de temas, e eu destacaria um requerimento que eu fiz 2 requerimentos, mas destacaria um, que é de uma audiência pública a ser feita nas próximas 2 semanas, a pedido de entidades internacionais ligadas aos direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, para que a gente possa aqui nós ouviremos aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a senhora Lilian Tintori, que é ativista pelos direitos humanos, venezuelana, e esposa do senhor Leopoldo Lopes, que está preso há 1 ano e meio, é uma prisão que foi declarada por vários organismos internacionais como arbitrária e de fundo de motivação ideológica. Vários organismos já se manifestaram, como o secretário-geral da OEA, a ONU, a União Europeia, enfim. E nós nos sentimos muito honrados
porque a Assembleia Legislativa e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que é sem dúvida uma das mais importantes do país e da América do Sul, será o palco para essa discussão importantíssima que deve ser feita hoje no âmbito da América Latina sobre as prisões de caráter ideológico e de motivação político-partidária. Mais previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos com sol entre nuvens, a máxima chega aos 26 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira terá tempo bom, máxima de 28 graus. Mogi das Cruzes, dia com tempo encoberto. A temperatura deve chegar aos 27 graus. Piracicaba, quinta-feira com sol entre nuvens. Os termômetros devem bater os 28 graus. Pauta extensa na reunião da Comissão de Educação e Cultura. Você vai ver tudo em instantes. Presidida pela deputada Rita Passos, do PSD, a Comissão de Educação e Cultura, reunida no plenário José Bonifácio, debateu extensa pauta de projetos e requerimentos. Boa parte da discussão girou em torno da convocação de pessoas citadas ou sob investigação na Operação Alba Branca da Polícia Civil, que apura desvios em contratos firmados entre a Secretaria da Educação e cooperativas da agricultura familiar do interior do estado. Uma aprovação tardia, porque isso já deveria ter sido aprovado há muito tempo, mas por conta da pressão da opinião pública, da imprensa, hoje a Comissão de Educação, a base do governo que compõe aqui a Comissão de Educação, resolveu aprovar uma parte dos convites, nem convocação é ainda. Então é um pequeno avanço, mas graças não à vontade da Comissão de Educação, graças à pressão social, da opinião pública e da imprensa que houve esse pequeno avanço. Embora não tenha uma CPI, o Conselho de Ética não esteja funcionando, mas a pressão está resolvendo. Então, nós da oposição, com o movimento social, que queremos a investigação da máfia da merenda, estamos no caminho certo. Essa pressão saudável popular faz parte do jogo democrático e resultou em algumas coisas positivas aqui na Assembleia. Muito fácil de entender, aquele monte de requerimentos chamando o mundo aqui, no chamamento de 3 pessoas em dias separados e após a audiência promovida com cada um desses 3, se chegar ao acordo, será que tem que chamar mais alguém, convidar mais alguém, convocar mais alguém, para elucidar o caso. Então, para nós, a importância é a elucidação do caso. Não há nada a esconder. E, digamos, se alguém deve, tem que pagar. O deputado Elson Gasparini, do PSDB, pediu vistas de todos os requerimentos e, por acordo, os deputados votaram um requerimento de convite e as respectivas datas. 10 de maio, para ouvir o senhor Luiz Roberto dos Santos, o Moita. 24 de maio, o senhor Fernando Padula e, em 31 de maio, o ex-secretário da Educação, Hermann Wurwald. O Plano Estadual de Educação também foi assunto da reunião. Nós fizemos 6 audiências públicas e, mais uma vez, nós teremos agora
essa audiência pública para discutir o Plano Estadual de Educação. Infelizmente, a gente não anda a contento, né? Na comissão, nós queríamos que fossem mais rápidos, votassem os requerimentos, mas sempre as pessoas têm que apresentar os requerimentos 24 horas antes para ser incluído na pauta. Mas, de praxe, tem acontecido aqui nesta casa, nesta comissão, no último momento as pessoas colocarem requerimentos na hora. Então, nós ficamos enroscados nesses requerimentos, na inclusão ou não na pauta. Então, o que fica demorando muito, inclusive, o andamento dessa comissão, são esses requerimentos que são colocados no último momento, né? E sem consenso? E sem consenso, aí fica aquela discussão. Mais previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em mais cidades do interior do estado. Franca com sol entre nuvens, a máxima chega a 25 graus. Bauru, tempo bom, a temperatura máxima chega aos 26 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, a máxima é de 25 graus. Em Marília, a quinta-feira será de tempo com sol entre nuvens também. A máxima chega aos 27 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.